Hoje nós teremos aula de História do Brasil, no qual nós procuramos trazer questões sobre o segundo período regencial do Brasil, falando principalmente do desenvolvimento econômico com base na exportação, produção e exportação do café. Depois nós teremos uma segunda questão que vai trazer as repúblicas oligárquicas, um período muito importante da nossa história, que criou a base política do que nós vivemos hoje, infelizmente. E por último temos a questão sobre Getúlio Vargas, que foi um dos maiores políticos que o Brasil teve, tanto no aspecto administrativo, como também no aspecto político, que ele era, antes de mais nada, um estadista. Boa noite. Eu tinha certeza que ia causar todas essas emoções em vocês, certo? E essa música, quando toca, realmente as pessoas não resistem. Pessoal, nós procuramos trazer aqui para vocês três questões importantes dentro da nossa história, a história do Brasil. A primeira questão fala sobre o período do segundo reinado, certo? Iniciado com o golpe da maioridade de Dom Pedro II, a partir de 1840, ok? E que vai criar toda uma estrutura econômica que vai possibilitar o nosso desenvolvimento econômico de forma mais acelerada. Porque nesse período o Brasil já estava entrando na segunda metade do século XIX. Na Europa nós tínhamos a segunda revolução industrial e o Brasil ainda mantinha estruturas colonialistas muito fortes. E havia necessidade de que existissem um projeto que levasse a esse desenvolvimento econômico. O café vai representar essa força e esse interesse no sentido de levar esse desenvolvimento às oligarquias cafeeiras, que passarão a dominar não só a economia, mas como a política do Brasil. Com essa preocupação, nós iremos posteriormente trabalhar a segunda questão, que fala sobre as repúblicas oligárquicas, que se estruturaram com base nessa estrutura do café construída no período do segundo reinado. E para concluir, nós trazemos um período muito importante da nossa história, que fala sobre a Era Vargas. Na primeira questão nós temos o seguinte: temos um texto do vestibular desse ano da Fundação Getúlio Vargas. Então o texto diz o seguinte: a história da construção do Estado brasileiro na primeira metade do século XIX foi a história da tensão entre unidade e autonomia. Isso aí representa o quê? O contexto histórico. Vocês estarão delimitando o tempo histórico em que a questão está sendo trabalhada. Na quinta linha, nós temos, ela começa lá, os interesses pela manutenção da exclusão social. O que isso significa? O afastamento do povo do processo político. O povo, como até hoje, tem uma participação política somente nos dias das eleições, no momento em que tem que se criar condições para manter essa elite usufruindo do poder. Essa questão está sendo apresentada para vocês de forma bastante específica. E se vocês prestaram atenção no texto, ela vai nos conduzir a uma análise mais coerente da atual realidade que o Brasil atravessa. Nós tivemos 2 mandatos do presidente Lula, um representante legítimo dessa representação política trabalhadora urbana, certo? É como eu tenho dito em outras oportunidades, que a eleição de Lula como presidente da República tem uma representatividade política muito grande. Se fez ou não um bom governo, isso é uma outra questão. Por que eu digo isso? Porque a estrutura política no Brasil sempre elegeu representantes das oligarquias que defendessem os seus interesses em acordos
em que, como nós vimos na questão anterior, sempre manteve essa exclusão social dessa participação política.